história foi escrita com tiros de precisão, como punhais e cartucheiras, revólver e rifles na mão. De onde vinham as armas e as munições para Lampião? Vários policiais venderam armamentos, venderam munições para Lampião. E muitos sertanejos também, que tinham suas armas, o Lampião pegou, os cangaceiros pegaram. Quando o Lampião vai para Juazeiro, recebendo a patente de capitão, ele recebe armamentos lá do governo. Então, assim, tem uma certa facilidade. Você tinha dinheiro, você tinha facilidade de comprar, e como ele estava dentro da Caatinga, que a gente sabe bem essa questão dos saques, para saquear uma arma era fácil isso aí. Se ainda existe muitas joias, pulseiras, enfim, que pertenceram ao Lampião, e onde anda isso? Com quem está, em algum museu? O que você pode falar sobre isso? Eu tenho uma das joias que Lampião deu para Maria Bonita, e Maria Bonita deu para uma irmã dela, a Benedita, que era a irmã mais velha. Então, essa joia hoje está no meu poder, e nós vamos futuramente disponibilizar para visitação no Museu do Nordeste. Eu tenho um brinco que o cangaceiro Cruzeiro, deu para Aristéia. Tanto que ela tinha dado esse brinco para Pedro Soares, que é o filho dela, e uns 3 ou 4 meses antes da morte dela, ela me chamou lá. Quando eu cheguei, ela disse: Pedro, pegue lá o brinco. Aí Pedro disse: pronto, vou perder o brinco para João. Mas ela disse: não, eu vou, se você concordar, você fica com um e eu dou um para João. E ele concordou, e eu tenho esse brinco guardado com muito carinho. E uma coisa que ela me pediu: não venda. E eu prometi a ela que não vendo. Não vendo, não troco, não dou, não tem valor. Isso é uma coisa de valor inestimável para mim. Também será uma das peças do museu lá do Nordeste. Tem uma senhora, uma prima de Maria Bonita, que ganhou uns brincos dela, em formato de cadeado, Aderbal. Ela mora aqui em Canidé. A família ainda tem esse brinco, está lá, está guardado entre a família. E tem uma outra corrente que foi de um cangaceiro, deu para um senhor aqui da região. Essa daí, talvez, esse mês ainda ela esteja em minha posse para também ir para o museu. Nós que pesquisamos o cangaço, somos muitos. Quando a gente fala sobre alguma coisa que aconteceu com um cangaceiro ou com um volante, muitas pessoas, às vezes, que são familiares ou simpatizam com um lado ou com o outro, ou nos jogam pedra ou nos aplaudem. É preciso, pessoal, que vocês entendam que a gente, como pesquisador, a gente não tem partidarismo. A gente conta o que a gente ouviu. Se um parente ou uma pessoa que digamos, é partidário a algum desses lados, precisa entender que nós não podemos passar a mão na cabeça nem de A nem de B para não magoar nem ferir ninguém. Isso é história. E como história, nós não podemos esconder essas coisas. Esse fato que a gente falou há pouco atrás sobre estupros, a gente sabe que aconteceram vários e ninguém pode esconder isso de ninguém. Exatamente. Por exemplo, em relação às mortes violentas, os volantes quase todos contavam abertamente tudo que eles fizeram porque eles estavam amparados pela lei, digamos assim. Já os cangaceiros, eles se resguardaram muito em contar isso, com algumas exceções, como Moreno, que o João aí conheceu também. Por quê? Porque eles tinham consciência de que eles eram fora da lei, e qualquer coisa que eles dissessem, já imaginou um cangaceiro, já depois de regenerado, que virou um cidadão de bem e tudo, dizer para um filho, para um neto, para uma mulher que matou, que sangrou, que estuprou? Não é fácil, gente. Outra, não precisava deles dizerem isso para a gente saber o que aconteceu pelos outros relatos. Então eu faço esse parentezinho aqui, só para vocês saberem que às vezes a gente fica em saia justa, digamos assim, porque a gente sabe que às vezes alguma coisa que a gente diga pode ferir alguém. Mas não é nada pessoal nem coisa parecida. Eu trago aquele velho ditado aqui do cangaço: amigos, amigos, história à parte. Eu penso dessa forma. Mas vamos lá. Se o Volta Seca fugiu ou foi expulso do grupo? Não, ele fugiu, e nessa fuga ele foi preso aqui em Paulo Afonso, aqui entre Paulo Afonso e Glória. Inclusive, existem filhos das pessoas, do Adão e do Roxo, que prenderam ele. Um fato interessante é que a esposa do Roxo pulou quando eles estavam brigando com ele, embolado com ele no chão. Ele bateu com a caçarola na cabeça dele e acabou prendendo ele veio para a Glória. E daqui é aquela história que a gente já sabe. Foi bater lá em Salvador e é uma longa história. Mas ele fugiu de um combate, saiu perdido aqui, próximo entre Paulo Afonso e Santo Antônio da Glória, e acabou sendo pego por esses dois irmãos. As pessoas, às vezes, escutam o galo cantar, aquele famoso ditado, e não sabem aonde. Ou então a memória popular, que enfim, as pessoas misturam. Ele está dizendo aqui que Lampião passou, João,
em Aquiraz, aqui no Ceará, que fica aqui a 20, 30 quilômetros de Fortaleza. Amigo, Lampião nunca andou na região do Aquiraz. Isso são coisas que acontecem que às vezes não tem nada a ver com cangaço e as pessoas misturam as coisas, isso é muito comum. Eu recebi uma vez um telefonema de uma amiga minha dizendo que o pai dela queria falar comigo porque o pai dele tinha visto Lampião em Maria Bonita e ele queria me falar sobre esse fato. Isso foi pelo telefone. E quando eu comecei a falar com ele, ele começou a dizer que Lampião e Maria tentaram invadir a fazenda do pai dele, lá em Sobral, aqui no Ceará. Ele contou a história todinha, né? Aí quando ele terminou, foi que eu perguntei, amigo, onde era a fazenda do seu pai? Aí quando ele disse que era em Sobral, aí eu fui e disse, amigo, deve estar vindo algum engano, porque Lampião nunca andou por aí. João, para que eu fui dizer isso? Eu acho que se esse rapaz estivesse ao meu lado, ele tinha batido em mim, eu tinha me matado. Porque ele disse, como é que você está duvidando do meu pai? Foi uma confusão grande. Eu, rapaz, tenha calma. Enfim, essas histórias, gente, a gente tem sempre que realmente perguntar ou ver na literatura, porque tem coisas totalmente sem ao menor fundo de verdade, né? Isso acontece muito. Ele pode ter confundido com outras pessoas, com outro casal, mas com certeza Lampião e Maria Bonita não foi, não. Mas teve uma história que aconteceu em Sobral, que é incontável, ninguém vai poder contar que foi com você, né? Ah, sim, com certeza. Essa Essa fica para os bastidores, só para os íntimos. Essa só para os bastidores. Fora Angico, o Raul está perguntando aqui, para mim e para você, você responde primeiro. Qual local ou qual coisa marcou mais você no estudo do cangaço? Eu acho que todos os levantamentos que eu pude fazer, Aderbal, e eu toco, eu sempre repito essa história, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Quando eu comecei a pesquisar, eu tinha uma moto CG 125 cilindradas. E eu rodei 2.000 quilômetros nessa moto só para fazer o livro Lampião e Paulo Afonso. Então, cada vez eu ia descobrindo mais histórias. Eu acho que todas são importantes na minha pesquisa. Para você ter uma ideia, quando você falou isso aí de ser totalmente imparcial, eu sou totalmente imparcial para falar da história. Se o cangaceiro matou, eu coloco lá. Se roubou, está lá. Eu não tenho um partido. O meu partido é a veracidade histórica. É onde eu procuro, para cada história minha, pesquisar o máximo de pessoas para poder você ir arestando ali e chegar ao mais próximo do que foi a verdade daquelas histórias. Então, a minha preocupação é essa. Eu tenho preocupação com cada uma das histórias para poder relatar como ela realmente aconteceu. É tanto que quando você fez umas duas perguntas que me fizeram aqui, eu não sei, que eu não consegui subsídios para poder realizar meu trabalho, eu não falo, para não cometer uma injustiça com a história. Não é nem com as pessoas que estão lá dizendo o que aconteceu, é com a história. Se eu não consigo informações, então eu não passo informações que eu não conheço, para que isso não gere polêmicas, para que não gere justamente isso aí. De repente alguém fica magoado porque eu vou falar uma história que eu não conheço. Então minhas histórias são pesquisadas, eu sou imparcial, não tenho problema com isso, mas todas as histórias que eu pesquisei, do mais simples coiteiro ao cangaceiro, que foi mais importante, ela tem uma importância para você fechar essa trama de pesquisa, essa coxa de retalhos que você vai fazendo para que finalizem um trabalho literário. Dos meus 9 livros, todos esses 9 sobre o cangaço, eu tive o máximo de cuidado para não cometer injustiça, mas eu digo, eu sou completamente imparcial na hora de falar as histórias e a gente tem que ter esse respeito com o fato histórico acontecido. Isso aí que você está dizendo para mim também, não tem como a gente diferenciar. Cada local foi uma emoção diferente, pelo menos para mim. Mas de todas as pessoas que eu conheci, digamos, um depoimento que eu achei muito marcante, que eu tive a oportunidade de ouvir, foi o do Durval. Mas eu tive muitas emoções de vida com muitas outras pessoas. Mas depoimento do Durval. Eu, inclusive, entrevistei o Durval, Aderbal, acho que um ano antes do falecimento dele. Agora, tem um depoimento, e eu coloco essa pessoa junto desses que eu passei aqui, e eu não posso esquecer, a Cangaceira Dulce. A Cangaceira Dulce teve um papel importante demais nessa minha pesquisa, pela questão da entrevista e do encontro, da forma que aconteceu, que eu já passei para você. Está no canal, pessoal. Está no seu canal. Esse depoimento do João, que é fantástico. Eu tive o privilégio, junto da Marta, da filha da Dulce, de conhecer a casa onde ela morou, lá em Minas, de conviver com o Jacozinho, o filho dela também, a gente andar nos pontos onde ela andou. Então, foi muito importante e isso aí se transformou, Aderbal, num depoimento que hoje é aquele livro, o meu livro, dos últimos livros, chama Terra de Brava Gente, onde tem essa entrevista que eu fiz com ela. Então, eu incluo a Dulce e que tem um depoimento também que foi muito importante para meu estudo e para minha vida também.